Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Zaquiel Barbosa e desta videoaula meu objetivo é fazer uma síntese dos principais pontos abordados na lição bíblica de escola dominical do primeiro trimestre de 2020. A lição foi escrita pelo pastor Cláudio Honor de Andrade e tem como título geral A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Pois muito bem, irei seguir essa estrutura nos slides, constando aí o texto áureo, a verdade prática, o ponto central de cada lição, bem como os tópicos e os subtópicos de cada uma delas. Muito bem, vamos começar? Você já parou para pensar sobre qual o objetivo de Deus ao criar o mundo? E por que Deus criou o ser humano? Qual o propósito do homem neste planeta? Essas questões são muito importantes no estudo da primeira lição, intitulada Adão, o primeiro homem. Nas respostas a esses questionamentos, o texto bíblico de Gênesis 1:26 se sobressai. Ele diz o seguinte: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Segundo as Escrituras, Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Na narrativa bíblica, o homem não surgiu por acaso. Como sintetiza o tópico 3 da lição, o homem aparece na história não como um mero detalhe no universo, mas foi resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. A lição põe em destaque que a missão do homem, outorgada pelo Criador, envolve três aspectos: glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. O ponto central desta lição é que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Ele é a obra-prima do Criador. A lição 2 apresenta a criação de Eva, a primeira mulher. O texto bíblico base para esta lição se encontra em Gênesis capítulo 2, dos versículos 18 ao versículo 25. O versículo 23 descreve um poema aclamado por Adão. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Na criação divina, conforme a narrativa bíblica, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. É interessante perceber que a criação da mulher não foi um ato improvisado de Deus, mas planejado desde o início. O segundo tópico da lição destaca que a formação da mulher envolveu, por exemplo, o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico e é ao mesmo tempo a inauguração da engenharia genética. No terceiro tópico, vemos que Deus criou a mulher para cumprir a missão de mãe, de esposa e de súdita no reino de Deus. A ênfase que essa lição faz pode ser resumida na assertiva de que tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis nos planos do Criador. A natureza do ser humano é o tema da lição de número 3. O ponto central desta lição diz que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Dessa forma, nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Porém, como podemos perceber logo no primeiro tópico da lição, a natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. O corpo humano, por exemplo, tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Isso é bem diferente da natureza angelical e muito mais ainda da natureza da divindade. Já o espírito humano, por definição, é o elo entre o nosso corpo e Deus. É a sede da nossa comunhão com o Altíssimo. Ao chegar à lição de número 4, debruçamos sobre os atributos do ser humano. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. O espírito humano, acabamos de ver a definição de espírito humano na lição 3,
tem origem divina, por isso, naturalmente, ele anseia pelo Pai Celeste. Pela Bíblia, vemos que Deus é um ser racional. Logo, como se percebe no segundo tópico, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Outro destaque da lição é que Deus criou os seres humanos gregários e sociais. A solidão, portanto, é contrária à natureza humana. Todavia, Deus concedeu o livre-arbítrio ao homem para que escolhesse entre o bem e o mal. Cabe ressaltar que a liberdade de escolha o homem não perdeu com a queda, mas essa liberdade deve vir acompanhada da responsabilidade. O texto bíblico de Malaquias 2:10 pode perfeitamente introduzir a lição 5, a unidade da raça humana. Não temos nós todo o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Se queixa o profeta. É sobre essa unidade racial do ser humano que trata o tópico 1 desta lição. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, todos nós somos irmãos. Tanto a origem divina do homem como a sua unidade racial e psicológica corrobora a unidade humana. Em consonância com a Bíblia, a lição assevera que houve uma língua primeira, seguida de uma confusão linguística, na ocasião da construção da Torre de Babel. Ainda hoje é possível perceber, portanto, os indícios de uma única raiz linguística nos diversos idiomas presentes na contemporaneidade. Porém, a despeito disso, a ideia principal da lição 5 é que todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na lição 6, o objeto de estudo é a sexualidade humana. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 4 e versículo 5, evidenciam que, ao criar o ser humano, o Criador estabeleceu apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, atesta o mestre. Vemos que Deus formou o homem e a mulher e constituiu o sexo para que ambos pudessem desfrutá-lo. A sexualidade humana, nesse sentido, tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento. Ela também deve visar, segundo a lição, a reprodução da espécie e a glorificação do Criador. No entanto, diferente desses propósitos, o sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidade e abominações, fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas, como, por exemplo, a ideologia de gênero. Mas, por enquanto, ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar o resumo das 7 lições que ainda faltam na segunda parte dessa videoaula. Fique conosco.